Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro das Finanças, Sr. Secretário de Estado, cumprimentos também. Eu queria, Sr. Ministro, dizer-lhe que eu espero que compreenda o incómodo, a preocupação democrática do Parlamento e dos deputados perante o Ministro das Finanças, que esconde uma assunção muito grande de uma nova responsabilidade da parte do Estado e disse-nos, como aqui foi lido há um ano, que o negócio de venda do novo banco à Lone Star, expressão sua, não tem impacto direto ou indireto nas contas públicas e, desde então, já vários foram registados. E, aliás, algumas dos comentários do Governo em execuções orçamentais vêm acompanhados de justificações ligadas ao impacto da operação de venda do novo banco à Lone Star e de assunção de responsabilidades, incluindo da parte do Estado. Eu acho que, Sr. Ministro das Finanças, era melhor para o país, para o Parlamento e para si, se assumisse o que está a fazer e o que tem feito. Eu vou-lhe repetir uma pergunta sobre o mecanismo de capital contingente que lhe fiz no passado e até aí o Sr. Ministro recusou-se, dizendo que quase nem havia estimativas. Tem a ver estes 3,9 mil milhões do mecanismo de capital contingente, que os contribuintes podem adiantar ao Fundo de Resolução, começar a recuperar eventualmente a partir de 2046. Já sabemos que 850 milhões já foram. O cenário base, o Sr. Ministro, pela primeira vez aqui no Parlamento, assumiu que há uma estimativa que implica que estes 3.900 milhões de euros vão ser utilizados. Pergunta, há um cenário base, não o esconda, falou nele, não o esconda ao Parlamento. Diga qual é que é a perda e a necessidade de injeção via Fundo de Resolução que consta do cenário base, para sabermos com o que é que podemos contar. Primeira pergunta sobre o mecanismo de capital contingente. Segunda, nós continuamos muito preocupados sobre o mecanismo de controle da utilização deste mecanismo. Como sabe, criticámos desde o princípio a opção do Fundo de Resolução ficar com 25% e não ter poderes de gestão, e ficámos muito pouco convencidos e continuamos sobre um acompanhamento indireto através de uma comissão. E a pergunta também é simples. O Sr. Ministro das Finanças, empréstimo do Estado, já foram cerca de 450 milhões de euros. O Fundo de Resolução, mais 400 milhões no seu conjunto e, portanto, já meteu no novo banco 850 milhões de euros através deste mecanismo. Isto, o Sr. Ministro disse que decorreu um conjunto de procedimentos. A minha pergunta é, mas os procedimentos resultaram numa avaliação? E o Sr. Ministro tem essa avaliação sobre o funcionamento deste mecanismo, as perdas efetivas que foram sofridas, o impacto no capital? Há ou não essa avaliação e ela pode ou não ser entregue aos deputados, se necessário, com garantias de sigilo, todas que sejam adequadas. Sobre o mecanismo, o outro, a nova surpresa de uma nova responsabilidade. O Sr. Ministro fez aqui de conta que isto não era nada. E vimos aqui a versão do Sr. Secretário de Estado outra vez aqui agora no fim dizer bem, mas a probabilidade é muito baixa. Tinham-nos dito a mesma coisa a propósito do mecanismo de capital contingente. Isso não é para ser utilizado. O Sr. Secretário de Estado disse isso numa entrevista. Jornal Económico, a meio do ano passado. Esta é uma nova responsabilidade, escondida ao Parlamento, assumida pelo Estado português. Nós perguntámos-lhe várias vezes e o senhor, até ser conhecido o documento da Comissão Europeia, a 6 de março deste ano, escondeu esta responsabilidade. E não é só o PSD que diz, o Bloco de Esquerda disse, o PCP diz, o CDS disse. Portanto, minha pergunta, há limite ou não há limite? É uma garantia ilimitada ou não ilimitada no seu valor? Em segundo lugar, o Sr. Secretário de Estado disse que tinha como condição que houvesse uma prévia diluição do capital do acionista. Ao Sr. Secretário de Estado, com todo o respeito, lendo o documento da Comissão Europeia,
Medida 3.3.3, pontos 81, 82 e 83, não está nada essa condição. Diz, aliás, que a condição é que possa haver uma chamada de capital no mercado ao acionista ou ao fundo de resolução e ela não seja respondida, e o SREP diga que há uma insuficiência de capital. Não há aqui nada de uma diluição prévia. Não há aqui nada dos mecanismos que constam das leis de resolução como condição de bail-in para haver uma injeção pública. Esta condição que o Sr. Secretário de Estado me pareceu que inventou agora, não consta do único documento que é público sobre isto. E, infelizmente, não é um documento do Governo. Infelizmente, para o país, não é um documento do Governo. E, portanto, eu queria saber quais é que são as condições. Nós sabemos, uma consequência é os contribuintes, Estado, não é o Fundo de Resolução, o que aqui diz é que é o Estado a injetar capital, subscrever capital, não é um empréstimo, não é uma garantia. O Estado mete e depois há uma consequência para os trabalhadores do banco, porque aqui se diz é que há um corte de 1.100 trabalhadores e 120 balcões, é um corte de 25% na dimensão do banco. E para terminar, Sr. Deputado? E, portanto, eu gostava de esclarecimento sobre estas condições, gostava de um esclarecimento sobre o limite do funcionamento deste mecanismo, já agora gostava de um pedido de desculpa por isto ter sido escondido ao Parlamento e ao país. E, por último, Sr. Ministro, queria-lhe fazer só uma pergunta sobre o impacto, tem a ver com o novo banco e com o Banco Espírito Santo, o impacto das decisões do Supremo Tribunal de Justiça que têm dito que os créditos em recuperação pelos lesados não são recuperáveis e não há dever de pagar. Ou seja, isto basicamente desmente a argumentação que o Sr. Ministro nos apresentou para aquele acordo e o financiamento do Estado, e a minha pergunta é: qual é que é o impacto nos 145 milhões de euros já disponibilizados, que, segundo a interpretação que nós fazemos das decisões do Supremo Tribunal de Justiça, dizem basicamente que o Estado não vai recuperar aquele dinheiro. Tem mesmo que terminar, Sr. Deputado. Qual é que é o impacto dessas decisões na não recuperação deste valor disponibilizado pelo Estado?